Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Esse tema que nós estamos pregando, ministrando nessa série, de casa em casa, particularmente, irmãos, é um dos temas que eu mais amo. Eu tenho estudado o livro de Atos dos Apóstolos e eu quero convidar você, na sua casa, a experimentar, a mergulhar de cabeça nesse livro. Porque é onde começa a história da igreja. E também nós estamos escrevendo mais um capítulo de Atos dos Apóstolos nos nossos dias. E aí cai por terra algumas coisas que ao longo dos anos nós carregamos conosco na igreja. E uma delas é o romantismo. Por que eu digo romantismo? Porque muitos anos nós aprendemos que igreja era sinônimo de que tudo ia dar certo. Nós olhávamos para os pastores e achávamos que eles não tinham problemas. Para a liderança da igreja, achávamos eles uns super-heróis. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e começamos a conferir o preço que foi pago pela igreja por esses homens que Jesus discipulou, nós vemos que não há romantismo na cruz. A salvação na cruz. Diga assim comigo: não há romantismo na cruz. Na cruz existe salvação. Diga assim: na cruz existe vida eterna. Amém, irmãos? Alguns dos discípulos morreram pregados de cabeça para baixo, decapitados, arrastados pelas ruas por pregar o evangelho. O sangue daqueles homens e mulheres, ao longo dos anos, serviu para regar a semente do Evangelho que dura até os dias de hoje. E que permanecerá até a volta de Jesus. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, porque você aceitou esse Jesus e essa vida que o Evangelho te oferece. Cara, eu quero te dizer, seja bem-vindo à igreja. Talvez as coisas mudaram de uma forma extrema. No convívio com as pessoas que você convivia, com seus parentes. Você passou a ser uma pessoa rejeitada em ambientes. Seja bem-vindo à igreja, cara. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor está contigo todos os dias. O Evangelho sempre foi sobre salvação e não sobre não ter problemas. Jesus nunca prometeu uma vida 100% yes. Ele disse muito pelo contrário, no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele está conosco todos os dias, cara. Ele venceu para que eu e você tivéssemos também o direito e a força e a coragem para vencer. O apóstolo Paulo chega a dizer que morrer é lucro. Sabe por quê? Porque se nós morrermos, nós vamos nos encontrar com Ele. E finalmente olhar na face daquele que nós cantamos, daquele que nós ministramos, daquele que nós falamos, daquele que nós amamos. Finalmente olhar os olhos dele, os olhos de fogo. Quantos aqui desejam ver os olhos de fogo dele? Amém? Eu quero te falar um pouquinho a respeito do dia em que Jesus me convidou para assumir uma igreja. Pastor, eu não sabia que um dia tu tinha sido pastor de uma igreja. Vou te contar essa história rapidamente. Eu quero ser breve hoje aqui. Embora o ambiente está tão gostoso que eu acho que eu pregaria até amanhã de manhã. Mas aí ao invés do pastor me colocar para pregar depois da conferência, eu não botaria nunca mais, né, irmão?
Aí não dá, né? Amém? 2019 eu ouvi a voz de Deus me convidando para assumir uma igreja. Já tinha 19 anos de jornada, já era pastor desde 2016, 10 anos líder do Ministério de Louvor, inúmeros departamentos a gente assumiu e trabalhou, a gente trabalhou com casais, já fez de tudo. O crente é assim, né? Conta comigo, amém? Diga assim, conta comigo. Será? Então eu falei com Deus, mas aonde é essa igreja, cara? Eu congregava em Canoas na época. Já viu que Deus ele tem um sério problema comigo, né? Porque eu moro em Cachoeirinha, congreguei 18 anos em Canoas e agora ele me sopra para Alvorada. Então eu tenho um sério problema comigo. Acho que tem que falar para Deus, Deus muda o GPS. Não, brincadeira, irmãos. Estou amando de todo o meu coração servir a Deus aqui com vocês. Tenho feito grandes amigos, enfim, estou vivendo o primeiro amor de novo, cara, ao lado de vocês aqui. E eu disse, Deus, mas aonde essa igreja, Senhor? E Ele disse, Cachoeirinha. Cachoeirinha. Eu disse, uau, finalmente, perto da minha casa. Mas me passa aí o endereço aí, papai. E Deus disse, é temporário. Honório Lemos, número 51, lá em Cachoeirinha também é como aqui, parada 51 de Cachoeirinha. Eu digo, uau, que voz clara de Deus para abrir uma igreja. Só que, pasmem, irmãos, a igreja que Ele estava me convidando para mim pastorear, era a minha casa. Ao longo dos anos a gente se envolveu tanto com coisas que Deus não mandou fazer. Porque quando a gente tem ministério de altar, muitas vezes a gente se engana. E a gente acaba se sentindo artista. A gente começa a criar agendas. A gente começa a criar rotinas. Está aqui o Diego, o Johnny, que andaram comigo, a gente viajou por esse estado, a gente pregou. Mas chega um momento que Deus não manda mais fazer. E a gente segue naquela rotina. E Jesus já ficou para trás, porque a gente está tão envolvido, nosso tempo está tão gasto com ativismo, que a gente não tem mais tempo para Deus. Que já é tudo no automático, mano. E a gente começa a achar que quanto mais a gente faz, mais a gente está próximo dele, quando na verdade, o que nos torna próximos dele, é o tempo que nós gastamos no secreto com ele. E quando eu olhei, a minha família estava se perdendo. Meu filho sofrendo na escola, porque toda vez tinha que fazer um trabalho, toda vez tinha que fazer um tema, era tarde da noite, ele pequeno. Minha esposa já estava triste, porque há muito tempo Deus já tinha falado com ela. Mas eu persistia, dentro de algo que Deus não queria mais de mim. Quando eu olhei, Deus manda eu ser pastor da minha casa, era porque a minha esposa precisava de um marido melhor. Meus filhos precisavam de um pai melhor, irmãos. A minha casa precisava de um homem melhor. E foi aí que eu me tornei pastor de verdade. Porque eu comecei a pastorear a minha família. Sabe, houve um tempo em que nós fazíamos grandes movimentos, já falei sobre isso aqui. Grandes movimentos. E você ia ver no final, o resultado era desse tamanhozinho assim, ó. Mas chegou um tempo em que o Senhor está nos levantando para pequenos movimentos que vão dar grandes resultados. Pastoreando a minha casa, irmãos, Deus me deu um trabalho dentro da minha casa. Hoje eu tenho um estabelecimento dentro da minha casa. E são inúmeras pessoas que chegam naquele balcão do churrasquinho, desesperadas por Jesus, cara. Eu me lembro de uma professora, tem uma academia do lado da... Você percebeu que eu já não visito academia, né? Você já percebeu isso, né? Não precisa rir também. E tinha uma professora, irmãos, que constantemente ela chegava com uma turma e ela fazia questão de dizer que queria ficar masculinizada. Eu nunca vou me esquecer disso.
todos os dias parecia que aquilo era provocativo, parecia que era o diabo falando através da vida dela. Não, porque eu vou ficar ela forte, que nem um homem e tal. Um dia, irmãos, ela chegou sozinha, sem os amigos, sem as amigas. E ela ouviu a música, porque nós tocamos música o tempo todo ali. E ela disse assim, vocês são cristãos, né? E a gente, sim, nós somos cristãos e tal, tudo mais. Ela disse assim, eu fui missionária. Viajei para inúmeros países. Um dia eu estava na África. Fiquei meses na África servindo. Quando eu voltei, o meu esposo estava em pecado com outra pessoa da igreja. Eu fui ferida. Perdi o prazer de servir. E me tornei isso que eu sou hoje. E nós convidamos ela para participar de uma célula, era época de pandemia. E a célula era online, não era nem presencial. E naquela noite, irmãos, ela se reconciliou com Jesus. Passou-se alguns meses, ela estava pregando, ministrando louvor por todos os lugares, cara. A última notícia que eu ouvi dela, ela estava em Portugal, morando lá, cara. Pequenos movimentos que dão grandes resultados. Há um convite de Deus nesses dias, para que sejamos a igreja na nossa casa. Eu sei que em breve nós estaremos aqui trabalhando com células e grupos pequenos, e isso é maravilhoso, mano. Nós tínhamos uma vez uma célula na casa da mãe do Luiz. Cadê o Luiz? O Luiz está aí, né? Cadê tu, Luiz? Está lá o Luiz. O Luiz foi ganho numa célula na casa da mãe dele. Se tornou líder. Nós fazíamos lá discipulado, e eu percebi, cara, um momento que ele tinha o dom de pregar. E nós começamos a trabalhar na vida dele, em seguida ele estava pregando, depois começou a tocar baixo, e assim foi envolvendo, porque esse trabalho em casa é maravilhoso, cara. Mas hoje eu quero falar a respeito da nossa casa, da nossa família. O tema dessa noite que eu preparei, irmãos, é minha casa, minha igreja. Porque tudo começa dentro da nossa casa. O livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5 diz: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja? Da igreja de Deus? Cuidado com as rotinas que você assume, cara. Meu irmão, minha irmã, cuidado com suas rotinas. Nós trabalhamos lá no nosso estabelecimento de segunda a sexta. Muita gente pergunta, por que tu não abre no sábado, no domingo, eu venho aqui, está fechado. Eu sempre digo, porque eu tenho uma família para pastorear, porque eu tenho filhos para amar, porque eu tenho uma igreja para servir. Irmão, gaste tempo na presença de Deus e com a tua família. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, eu jurei que eu ia ser breve, mas o Espírito Santo está derramando algo forte aqui hoje, irmãos. Versículo 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com? Mais forte, com? O Espírito Santo. Versículo 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Amém, irmãos? Jesus agora ele sobe. Até ali no começo do versículo que nós lemos, Jesus comia com eles. Agora você imagine na sua cabeça, monte comigo esse episódio do livro de Atos.
Jesus ali fisicamente com eles, todos os dias. Por onde eles andavam, Jesus estava. Eles iam curar, Jesus estava. Eles iam comer, Jesus estava. Eles iam orar e Jesus estava. Enfrentavam fariseus, saduceus, mas Jesus sempre estava à frente. Porém agora, Jesus precisava voltar. Já havia ressuscitado. Já havia cumprido a sua missão na terra. E precisava voltar. E agora quem daria continuidade à missão eram os discípulos. A palavra do Senhor, ela permanece até o dia da volta dele. Portanto, seja um discípulo dele por onde você passar. Jesus, ele sobra, mas ele deixa uma promessa. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. O primeiro ponto dessa noite que eu quero rapidamente falar. Confie na promessa de Deus para a tua vida. Quantos aqui tem promessa de Deus? Aconteça o que acontecer, confie na promessa de Deus na sua vida. Convide o Espírito Santo a fazer morada na sua casa. Sabe, irmãos, nós temos o costume lá em casa, de todas as refeições a gente estar à mesa, a gente não abre mão disso. Mas uma vez eu conheci uma pessoa muito querida, congregou conosco, a Fran, se ela estiver online aí, um abraço. E ela tem uma prática muito legal. Quando ela senta na mesa, ela serve uma xícara de café para Jesus. Cara, isso é muito profético. Saia do comum na tua intimidade com Ele, cara. Chega de coisas comuns na tua vida. Convida Jesus para fazer parte da tua mesa. E confie na promessa que Ele fez. Tu e a tua casa servirão a Ele. E a promessa do Senhor para os discípulos era que o Espírito Santo desceria sobre eles e eles teriam poder para curar, para libertar. Meu irmão e minha irmã que estão me ouvindo agora, eu quero que você dê um glória bem alto, porque o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo vai invadir a tua casa. O Espírito Santo quer fazer morada na tua vida. A promessa de Deus ainda continua valendo até o dia que Jesus voltar. Você precisa de vida com o Espírito Santo. Esse é o segredo. Uma vida com o Espírito Santo dentro da sua casa, mano. Prepare o seu coração para a habitação do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, faça morada em mim. Irmão, se o Espírito Santo morar na tua casa, não tem Satanás que derrube a tua família. Quem recebe, hein, irmão? O diabo não pode tocar na tua família porque você tem uma promessa. Confie na promessa. Segundo ponto. E esse é o que muitas vezes é mais difícil. Construa a igreja na sua casa em obediência. Construa a igreja na sua casa em obediência. Diga assim: a minha casa é a minha igreja. Jesus, ele faz uma promessa para os discípulos de que o Espírito Santo desceria. Mas havia uma condição, que eles permanecessem em Jerusalém. Irmão, permanece na tua casa. Pastor, mas eu não aguento mais a minha esposa. Pastor, eu não aguento mais o meu esposo. Permanece na tua casa, cara. Ore pela tua família todos os dias. Pastor, mas bateu uma crise lá em casa. O Senhor está mandando, permanece, cara. Fica firme. Jesus disse permanecer em Jerusalém, mas preste atenção. Permanecer em Jerusalém não era uma coisa simples. O Senhor estava falando para eles fazerem algo sem Ele agora. Eles precisavam ir para um lugar chamado Jerusalém, para uma casa, para esperar uma promessa, mas agora Jesus não estava mais com eles. Era desafiador o que eles estavam fazendo.
Cara, nós não podemos na primeira crise abandonar as coisas. Seja na nossa casa ou seja na igreja, na primeira crise, permaneça em Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa, é a nossa igreja, permaneça na sua casa, cara. Ou você confia, ou está tudo perdido, mano. Se toda vez que tiver uma crise, a gente troca de casa ou troca de igreja, mano, o problema é nosso. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por aflições, cara. Permaneça em obediência. Esse é o segundo ponto para você construir a sua igreja na sua casa. Ou você ter uma vida saudável com Deus na sua comunidade, na sua igreja. Permaneça no lugar onde você está, cara. As crises vão vir. Mas o Senhor, Ele vai, de todas elas, Ele vai te livrar. Aleluia. Pastor, mas eu não gosto do irmão fulano, não gosto do pastor Beltrano, não gosto de ti, pastor. Irmão, presta atenção numa coisa que um dia Deus me pegou forte. Por mais que que seja difícil muitas vezes a convivência. Jesus, Ele morreu para quê? Para que tenhamos vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Mas espera aí. Tem muitos de nós que a gente fala assim, eu perdoo, mas eu não preciso conviver com o cara. Ok. E se Jesus na cruz dissesse assim, eu te perdoo, mas eu não te quero lá no céu. Mas nós somos imagem e semelhança de Cristo. Somos mesmo. E na primeira crise que a gente tem com o nosso irmão, a gente não consegue mais conviver com ele. Mas claro, Jesus morreu e eu quero conviver com ele para sempre. E lá na eternidade como é que vai ser? Você vai e o seu irmão fica? Eu não consigo entender. E isso me pegou um dia, cara. O apóstolo Luiz Hermínio diz uma coisa muito interessante, que o verdadeiro perdão é aquele que devolve o lugar da pessoa no seu coração, que ela já tinha antes. Vocês estão comigo? É forte, irmão, mas a cruz é isso. Não existe evangelho sem a cruz, cara. Eu lembro a semana minha esposa lembrou do que é ser imagem e semelhança de Cristo. Estevão sendo apedrejado até a morte. E ele olha para aqueles que apedrejam ele, pastor Luiz. Ele diz a mesma coisa que Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é a maior intercessão que pode haver na vida, quando você ama aquele que está te apedrejando. Quando você ama aquele que parece que te odeia, aquele que te incomoda, mas o Senhor diz, de que vale eu amar o meu irmão, que eu gosto? Eu preciso amar o meu inimigo. Isso é Jesus quem falou, irmão, não sou eu. Permaneça em obediência. Construa a tua casa em obediência ao Senhor. Amém, irmãos? Imagine os discípulos. Jesus mandou eles permanecerem. Versículo 12 diz assim: então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa. Diga comigo, casa. Onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Tu imagina, cara, se algum deles saísse em rebeldia e não permanecesse em Jerusalém, eles perderiam de receber o Espírito Santo na vida deles. Você consegue entender que uma decisão errada nossa pode implicar em muitas coisas? Então obedeça a voz do Pai, meu irmão. Diga para uma pessoa aí, cara, obedece a voz do Pai, meu irmão. Quem está com a esposa do lado e o marido diz assim, meu irmão, meu amor da minha vida, obedece a voz do Pai e vamos construir uma igreja juntos na nossa casa. Não vou pedir para você dar um beijo na sua esposa agora, tá? Vamos deixar isso para os cultos de casais. Uma vez, vou abrir um parênteses, vou abrir uma gaveta aqui perigosa.
a pastora Daia e eu, nós formamos algumas turmas de Homem ao Máximo e Mulher Única. Cara, um curso maravilhoso. E aí no dia da formatura, né, a gente interage com os casais e tudo mais, e fala, e aí nós dizemos, agora dá um beijo na tua esposa. Cara, tinha mulher que dava glória a Deus, irmão. Tinha mulher que chorava e dizia, pastor, uau! Porque os homens não tinham tempo mais para elas e tudo mais. E tinha homens também, irmão, que olhava, chegava a se lamber para dar um beijo na esposa. Brincadeiras à parte, meu irmão, construa com a sua esposa uma igreja baseada em obediência ao Pai. Você vai ver que bênção vai ser, irmão. Cara, eu abri mão. É muito difícil a religiosidade, cara. O ativismo, ele nos adoece. Adoece, irmãos. Eu lembro o primeiro domingo que eu, em casa, depois que nós saímos de onde nós congregávamos há 14 anos, primeiro domingo em casa, sem tocar, sem cantar, sem pregar, sem fazer nada, eu quase infartei, e não é brincadeira. Eu tive que ligar para um amigo e pedir ajuda. Tamanha doença que havia dentro de mim. Porque quando nós usamos o Evangelho para nosso benefício, nós vamos adoecer. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre eu ter uma voz bonita, não é sobre o Dani tocar, não, é sobre Ele. E se nós perdemos o nosso coração, perdeu tudo, cara. Amém? Terceiro ponto, que é muito forte. Resolva as crises na sua casa, antes que ela destrua a sua promessa. Quem veio aqui na conferência, levanta a mão aí, eu quero ver. Quase todo mundo, mais de 80%. Nós recebemos 2 palavras sobre sentar e resolver as crises. Antes que as crises roubem a nossa bênção, antes que a crise destrua a tua casa, senta com a tua família e resolva as crises. Vou contar um segredo para vocês aqui, posso? Não é mais segredo. 2005, final de 2005, irmãos. Eu gosto muito uma das coisas que mais eu amo aqui nessa igreja é que os pastores são vulneráveis. E eles expõem muitas vezes as falhas deles aqui em cima, e isso é bom porque a igreja consegue ver que ninguém, por ser pastor, é super-herói. Diga amém? 2005, minha esposa e eu nos separamos. Foi quando eu conheci o pastor Leandro e a pastora Roberta. Foi por intermédio dessa situação. E aí, nós ficamos alguns dias longe e eu me arrependi profundamente, irmãos. De tudo que eu fiz, da decisão que eu tomei. Ela estava trabalhando demais, nós casados há pouco tempo. E aquilo me incomodava e muitas vezes a gente discutiu. E nós vivemos, cara, um relacionamento de 5 anos, namoro e noivado 5 anos. Obviamente que nós não éramos cristãos ainda. E nós nunca brigamos, sabe o que é isso? Namorado e noivado, nunca brigamos. Namoro e noivado, 5 anos, nunca brigamos. Quando casamos para viver o melhor de Deus na nossa vida. Aos 3 anos de casado, o diabo cobrou os nossos anos que nós vivemos sem santidade no nosso relacionamento. E nós nos separamos. E eu me lembro que eu liguei para ela e fui na casa dela para nós conversar e se acertar e voltar para casa. E eu comecei a chorar e dizer para ela assim, mas tu só trabalha, que não sei o quê, tu não tinha mais tempo para mim, e tal. Sabe o que ela disse para mim? Por que tu nunca me disse isso? Resolva as crises na tua casa, antes que as crises destruam o seu casamento, antes que as crises destruam a tua família. Uma conversa poderia ter mudado toda a história. E nós não precisávamos ter essa mancha no nosso casamento. Hoje serve de testemunho.
Mas como eu fiz ela sofrer, e eu não tenho mais como voltar atrás e apagar o que eu fiz. Uma conversa. 5 anos sem brigar, irmãos. Isso é raro. Nós nos dávamos muito bem. E até hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento saudável. Mas nós nos separamos. Senta com a tua esposa hoje, irmão, se a coisa não está legal. Diga para ela, vamos mudar, meu. Senta com o teu filho, sabe aquele teu filho que você todo dia dá vontade de... Senta com ele hoje, diz para ele que você ama ele, cara. Senta com ele hoje e diz assim, filho, vamos apagar tudo. Vamos começar do zero. Não deixe para amanhã, para resolver o que tem que ser resolvido. Irmão, você é o cabeça da sua casa. Não jogue seu casamento fora por falta de conversa, cara. Por falta de mesa. Por religiosidade. Anos depois estava eu na estrada, pregava, fazia, acontecia tudo legal. Aí meu filho com problemas na escola. Minha esposa triste. Que pastor sou eu que não resolvo as minhas crises? Que marido sou eu que não resolvo minhas crises? Que pai sou eu que não resolvo as minhas crises? Os discípulos estavam numa casa e um dos 12 havia morrido, Judas. Era uma crise. Jesus não estava mais com eles, era outra crise. Mas a Bíblia diz que Pedro se levanta como líder e acalma o ambiente. O Senhor está te convidando nessa noite a se levantar para acalmar ambientes. Aleluia. Verso 15. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito do mano Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo aqui. Ó. Diga assim, Espírito Santo, tu és importante. Por meio do rei Davi. Atos capítulo 1, verso 15 ao 16. Quarto ponto. Já estou terminando, prometo. Essa é a hora que você diz Não precisa dizer, estou brincando. Quarto ponto. Resolvidas as crises, organize ou reorganize as coisas da sua casa / igreja para viver as promessas de Deus. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus nessa vida? Prepara a tua casa, irmãos. O Espírito Santo está descendo lá. Sabe aquele teu filho, ele vai voltar para casa. Sabe teu casamento tem jeito. O Senhor está reescrevendo uma história hoje aqui de alguém. Pode ser a sua. Sabe aquele momento financeiro tão difícil? O Espírito Santo, ele vai reescrever uma história na tua vida financeira. Quantos estão comigo aí, irmãos? Reorganize. Olha só que interessante isso aqui. Eu amo isso aqui, amo isso aqui. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. Diga comigo, reunidos. Quem convive comigo já enjoou de ouvir isso aqui que eu vou falar. Mas eu tenho certeza que você não vai enjoar. A palavra reunidos, neste caso aqui, eu não sou teólogo, eu sou curioso. Amém, irmãos? Sou curioso. Seja curioso da palavra de Deus, cara. A palavra grega, a palavra reunidos, nesse caso aqui, é uma palavra grega que pronunciada é homotumadon. Por que eu separei essa parte em específica? Porque olha o significado de homotumadon. Porque nem sempre reunidos na Bíblia é essa palavra que é usada.
Mas neste caso aqui é muito importante e faz a diferença. Olha só, homotumadon, palavra grega, que traduzida, unidade e consenso. Diga comigo, unidade e consenso. A palavra destaca a unidade e o acordo entre os cristãos, enfatizando que eles agem, diga comigo, agem e pensam de forma harmoniosa e com um propósito comum. Amém? Reunidos, letra A, em unidade. Unidade, irmãos, nesse caso significa amar, respeitar o meu próximo, independente das diferenças. Você viu como a palavra homotumadon começa a mudar o sentido de tudo? Não era simplesmente ficar numa casa esperando, era ficar numa casa reunido em unidade, respeitando o meu irmão, independente das diferenças. Segundo ponto de homotumadon, em acordo, diga comigo, em acordo. Ou seja, agir conforme o que fora combinado por Jesus. Olha só como isso muda a nossa rotina. Agir conforme combinado com Jesus. E 3, pensar de forma harmoniosa, todos puxando a corda para o mesmo lado. Olha só o que representava estar reunidos. Isso é a igreja, irmãos. Nós estamos aqui reunidos num culto incrível. Mas qual é o propósito nosso? Nós precisamos caminhar todos para o mesmo lugar, para o mesmo propósito. Isso é reunidos homotumadon. Aqui eu fiz outra aplicação no Novo Testamento. No livro de Atos é usado para descrever a unidade dos discípulos após a subida ou ascensão de Jesus, bem como a unidade dos cristãos em suas decisões e ações. Tome as suas decisões baseadas naquilo que Jesus está falando, conforme o Espírito Santo está comunicando. Isso é reunidos. Ponto 5, e eu encerro. Desfrute. Aqui, irmãos, ponto 4, você conseguiu entender que estar reunidos é uma reorganização? Reorganize a sua casa para um recomeço. Reorganize a sua igreja, chamada casa, para um recomeço. Amém? E ponto 5, desfrute de intimidade e profundidade com Deus na igreja que há na sua casa. Não, foi um amém, só o amém da Vaz eu ouvi. Eu vou de novo, irmãos, aí você vai me ajudar agora. Eu até vou tomar uma água. Ponto 5, eu prometo que eu encerro. Desfrute de intimidade e profundidade com Deus na igreja que há na sua casa. Quantos tem uma igreja na sua casa aí? Então aplaude Jesus bem forte. Meu. Você é o pastor e a pastora da sua casa. Olha só, versículo 2. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa de onde estavam sentados. Será que é a sua casa que será cheia hoje, irmão? Quem vai ter a casa cheia hoje aí? Dá um glória a Deus aí. Quem vai ter a casa cheia do Espírito Santo aí? Uau! Aleluia. Versículo 3. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo quer pousar na tua vida hoje. Quantos estão preparando o coração aí para a morada dele? Cara, faça a morada para o Espírito Santo na tua casa, na tua vida. Oh, aleluia. Cara, eu não sei vocês, mas cara, eu estou cheio. Versículo 4. Todos...
você não dá um glória a Deus, não vai tirar uma cadeira para cima, não, brincadeira. Vamos encerrar, irmão. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é a sua casa que nós estamos descrevendo aqui. Só depende de você. Só depende de mim e de você para a nossa casa ser cheia do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Eu vou encerrar. Pode, Dani, se o grupo de louvor quiser subir. Preste atenção agora, irmãos. Estou com pena de encerrar, irmãos. Estou tão feliz, tão à vontade hoje. Vamos encerrar. Intimidade e profundidade com Deus atraem, número 1, o amor de Deus para a sua casa. Intimidade, profundidade com Deus atraem o amor de Deus para a sua casa. Seja profundo nas suas orações. Você não precisa fazer orações bonitas. Não, irmãos. Você é filho. Você é filho. Onde estão os filhos aqui e as filhas? Seja profundo na sua intimidade com o Pai e atraia para a sua casa, para a sua vida, o amor de Deus. Número 2. Intimidade e profundidade com Deus atrai salvação. Quantos desejam salvação para sua casa, para sua família? Número 3. E eu encerro. Intimidade e profundidade com Deus atraem cura para sua casa. Amém? Fica de pé, nós vamos orar aqui, vamos adorar. Nós descrevemos aqui a sua casa, meu irmão. Pastor, tu não conhece a minha casa, mas o Espírito Santo conhece. E Ele está querendo morar na sua casa. Mesmo que para que tudo isso mude, seja preciso uma desconstrução. Grave essa palavra no seu coração hoje. Uma desconstrução. Para Ele reconstruir algo lindo, lindo, lindo para você desfrutar nesses dias. Eu sei que no mundo nós teremos aflições, desafios, crises, quedas. Mas você não precisa enfrentar tudo isso triste, cara. Porque você é filho. E o filho sabe que nas horas difíceis o Pai está ali. Pare de enxergar Deus como um símbolo religioso distante da tua vida e da tua casa. O Espírito Santo está aqui, cara. O Espírito Santo está aqui, igreja. Abra o seu coração nessa noite, deixa Ele entrar. E te batizar com o amor dEle, com o amor do Pai. Talvez você não tenha tido amor dos seus pais terrestres. Talvez você nunca ouviu um eu te amo do seu pai ou da sua mãe. E você não tinha mais razões para ser feliz. Você não consegue fazer o seu esposo feliz porque a imagem de homem e de pai para você arremete a momentos tristes. Ou talvez você, meu irmão, não consegue fazer a sua família feliz
Porque talvez na sua infância você também não foi feliz. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer te curar aqui nessa noite. O Senhor está escrevendo uma nova história na tua casa, na igreja que você tem dentro da sua casa. Porque a igreja somos nós, irmãos. É aquilo que nós construímos no secreto com Jesus. Esse é o convite para construirmos ou reconstruir, mesmo que demore, mas comece hoje. O Senhor tem uma nova história para a tua vida, meu irmão.